Obrigado, graças a Deus. E convidava os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Talvez também na sua casa, você que está a ouvir agora e assistir através da internet, talvez você tenha aí uma Bíblia. E eu gostaria até de convidá-lo a também ler conosco o texto que vou ler no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Mas caso não tenha, não tem problema, ouça. Porque Deus certamente nessa noite tem uma palavra para si. E para nós aqui presentes, Deus também quer falar conosco. Eu tomei a liberdade de criar aqui um tema para essa mensagem. E no texto que vou ler, do capítulo 15, versículo 17 ao 24, e eu coloquei assim, decisão. Eu quero falar sobre esse tema, sobre decisão. Então, Lucas capítulo 15, versículo 17 a 24, diz assim a palavra de Deus. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Para muitos, esse texto é bastante conhecido, fala do filho pródigo. É parte de um texto que narra uma parábola que Jesus contou a respeito de um filho pródigo. Um jovem que um dia tomou uma decisão precipitada, mas assumiu-a. Ele um dia chegou para o seu pai e pediu ao pai que lhe desse a parte que lhe cabia da herança, e porque ele queria conhecer vida nova. E o desejo dele era conhecer as novidades. Eu estou aqui na casa do meu pai, aqui parece que é todo dia a mesma coisa. Eu acordo, vou ali fazer os trabalhos que tem que fazer aqui na minha terra, e estou aqui debaixo dos cuidados dos meus pais, e eu não conheço nada lá fora. E eu vejo falar que tem tanta coisa lá fora que eu gostaria também de conhecer. E ele tomou a triste decisão de pegar aquilo que lhe cabia e foi embora. E diz a palavra de Deus que num determinado dia, foi Jesus que contou essa parábola, diz que num determinado dia, ele, depois de ter gasto tudo que tinha na orgia, com as coisas que não convêm, ele começou a receber a paga das consequências da sua decisão infeliz. Acabou o dinheiro, aqueles amigos que ele estava acostumado a estar com ele,
e pagando os copos, e fazendo aquelas festas ali, na hora da sua miséria, sumiram todos. Normalmente isso acontece. Quando a pessoa está bem, parece que tem tanta gente à sua volta. Quando está mal, parece que as pessoas afastam. Não sei o que acontece, mas neste caso, diz que ele começou até a passar fome. Um jovem que tinha tudo em casa. Uma pessoa que estava ali debaixo do cuidado do seu pai. E agora começou a ter fome e procurava trabalho, não encontrava. Um dia encontrou um trabalho que era para ele humilhante, porque era cuidar dos porcos. Ele, como judeu, na parábola de Jesus, eles não podiam nem criar porcos, nem comer, e ele foi tratar dos porcos, e nem comida tinha, ele desejava até comer as bolotas, que era dada, a comida dos porcos, que era dada aos porcos, e nem deixavam. Ele estava tão destroçado, tão miserável. O seu estado chegou ao ponto lastimável dele desejar comer a comida dos porcos. Quer dizer, para quem chegou assim para o pai e diz: pai, faz aí o acerto aí da minha herança, eu sei que quando o senhor morrer eu vou ter tanto, já que o senhor não vai morrer agora, então vamos resolver aqui. Se o senhor morresse hoje, eu tinha direito a tanto. Quer dizer, estava até pensando na morte do pai. E tem gente, olha, ouça, tem gente que é tão doido que até mata os pais por causa do dinheiro, da herança. Mas não é esse o caso aqui desse jovem. Esse jovem, se o pai não desse, talvez fazia alguma coisa mais com o pai. Mas o pai deu-lhe o que ele julgava ter direito. E ele agora, desejando comer lá as comidas dos porcos, vendo o seu estado, certamente a consciência, essa que eu tenho, que você tem, que nós temos, que às vezes coloca assim no travesseiro a cabeça, e ela continua a funcionar, até dormindo. Até dormindo nós temos sonhos, que às vezes nós acordamos assim, de sobressalto, assustado, porque coisas que nós talvez não estamos, nem esperávamos que fosse acontecer, estamos lá sendo bombardeados com a consciência. Desculpa os psicólogos aqui presentes, né, que sabem disso, mas a verdade é que isso é verdade. As pessoas, às vezes, chegam num ponto que elas perdem a paz, perdem a segurança, perdem a tranquilidade, a alegria de viver. Alguns tomam decisões até extremas. Alguns dizem: eu vou acabar com a minha vida. Estou tão mal, cheguei ao fundo do poço, acabou. Não tem jeito, vou dar um cabo da minha vida. Acha que resolve o problema suicidando? Pelo contrário, quem suicida-se entra numa situação muito pior, porque a vida não termina com a morte. Passamos dessa vida para outra, para a eternidade, com Deus ou sem Deus. E esse jovem teve uma sensibilidade ainda que representa a decisão de milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive eu. É que ele, naquele momento que ele estava lá destruído, ele pensou assim, começou a analisar, a consciência começou a trabalhar, e ele começou a pensar. Deu assim aquele clique. E ele diz: espera aí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou a fazer neste lugar? Por que eu cheguei a esse estado? Por que eu cheguei a essa condição? Ele começou a pensar, e ele foi tomando a iniciativa, puxando pela sua memória. Ele começou a ver que um dia ele tomou uma decisão errada. Ele começou a pensar e dizer: eu estou neste lugar em consequência dos meus atos. Eu cheguei a este ponto porque fui enganado, fui iludido, tomei decisões erradas, precipitei-me, e hoje estou neste ponto. E ele caiu em si, mas ele disse outra coisa importante, é que quando ele estava lá, ele disse: espera aí, não vou ficar prostrado aqui mais. Eu caí,
Eu cheguei a este ponto, mas não vou ficar aqui neste lugar. E é isso, talvez, que você que me ouve nessa noite precisa também entender. É que o ano de 2015 que inicia pode ser uma grande oportunidade para mudar a história da sua vida. Geralmente, no final do ano, já ouvimos aqui hoje pela manhã, o nosso irmão, o pastor Fernando Soares, trouxe uma mensagem maravilhosa, falando sobre esse cuidado, que às vezes as pessoas fazem tantos planos, mas o principal mesmo, às vezes, deixa para trás. Mas a verdade é que, quando chega o final do ano, as pessoas têm vontade de dizer, esse ano vai acontecer, vou fazer, vou acontecer. E ouça, esse jovem dessa parábola que Jesus contou, tem uma grande lição para nos dar hoje. A atitude dele é uma atitude que merece ser analisada. Uma decisão precisa ser acompanhada de atitudes. Se ele só decidisse, eu vou voltar para a casa do meu pai, e ficasse lá, e não tomasse as atitudes necessárias da sua decisão, não aconteceria nada. Talvez você está aí, eu tenho que fazer, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer na minha vida, e continua prostrado, continua sentado, continua parado, continua no mesmo estado. Não, você não pode continuar, você tem que tomar atitudes. E este jovem ensina-nos, e eu gostaria de partilhar com os irmãos aqui alguns pontos que anotei para ver isso. Ele diz assim, primeiro, levantar-me-ei. Estava lá pensando e começou a ver o seu estado. Esse é um ponto importante, que a pessoa tem que reconhecer o seu estado. E ele pensou, eu estou aqui, eu sou um miserável. Eu sou uma pessoa hoje que as pessoas olham para mim, tem misericórdia de mim, olhando assim, me vê como um trapo humano. Alguém que está desejando comer até as comidas dos porcos. Que vida é essa? E ele diz, não, vou me levantar-me-ei dessa situação. Não vou conformar mais com esse estado. Não quero mais continuar sendo essa pessoa. Eu não quero continuar desse jeito. Quando eu vim para este lugar, vou tomar uma iniciativa e diz, levantar-me-ei. Então existem muitas pessoas que estão caídas hoje. Pessoas que estão prostradas, acuadas pelo medo. Pessoas sendo humilhadas pelo inimigo das nossas almas. Pessoas escravizadas, humilhadas, e continuam lá. Mas esse jovem diz, não, eu não aceito mais isso para a minha vida. Eu vou tomar uma posição. E talvez você que me ouve tenha que entender isso. Ele diz, levantar-me-ei. Ele decidiu levantar. Segundo ponto, ele diz, eu irei ter com o meu pai. Ele diz, eu vou me levantar e irei ter com o meu pai. E nessa passagem eu fiz aqui uma observação que eu acho muito importante, mas muito importante. Algumas pessoas têm uma visão distorcida de Deus. Algumas pessoas, quando falam do pai, Deus é pai. Algumas pessoas que, por infelicidade, tiveram um pai mau, que o ser humano costuma ser mau. Então, associa a figura de Deus, pai, ao pai que teve. E algumas pessoas dizem, esse Deus é igual ao meu pai, Deus me livre. Meu pai foi terrível, meu pai foi isso, foi aquilo. Mas eu quero dizer para os irmãos que existe, e você que me ouve, Deus não é este pai que você pensa. Deus deu prova do seu amor para conosco, ainda sendo nós pecadores. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou-nos ao ponto, já cantamos aqui, nós nunca saberemos o preço que ele pagou lá pelos nossos pecados, dando a sua vida, vertendo o seu precioso sangue, ali na cruz do Calvário, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Isso é prova maior do seu amor. E ele disse assim, não, eu vou ter com meu pai. Ele não disse assim, e eu anotei aqui porque isso faz muita diferença. Ele não disse assim, eu vou lá ter com ele. As pessoas assim, da minha idade para cima, para baixo eu acho que não, porque
não entende muito bem isso ainda. Mas da minha idade assim para cima, eu acredito que quando nós dirigíamos ao nosso pai, nós nunca diríamos a ele, porque se fosse dizer assim, ele, era um desprezo. Era uma forma de tratar com desdém ao nosso pai. Ele é isso, ele é aquilo. Não, esse jovem disse assim, eu irei ao meu pai. Faz uma diferença muito grande, porque isso revela para o pecador, sabendo que quando nós aproximamos de Deus, nós estamos indo ao nosso Pai. Não estamos indo a alguém qualquer, a um qualquer. Nós estamos indo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, a Ele pertence todo o temor, o respeito. E nós temos que ter uma postura de respeito perante o nosso Deus e Pai. Muitas pessoas não compreendem isso, que se aproximam de Deus. Deus não é um homem. Deus é alguém que é todo-poderoso e que merece o respeito total. Ele diz em Malaquias, se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, onde está o temor que me é devido? Então, este jovem que Jesus estava contando aqui, Jesus diz, aí ele voltou e foi a ele o seu... Não, ele disse, foi ao Pai. Ele disse, olha, eu irei, levantar-me-ei e irei ao meu Pai. Ele sabia, eu quando chegar lá na presença do meu Pai, eu sei que meu Pai pode até me dar umas tareias, porque eu fiz muita coisa errada. Isso era o pensamento dele, mas eu vou voltar lá e vou dizer a ele. Eu vou chegar diante dele, eu irei a ele. Eu direi diante do meu Pai, eu irei ao meu Pai. Eu vou chegar lá, eu vou levantar. Olha, segunda atitude dele. Primeira, levantou-se, tomou uma decisão, eu vou sair desse lugar. Quantas pessoas talvez estejam a me ouvir neste momento, que gostaria de ter uma mudança na sua história, mas continua lá. Se você não se levantar do seu lugar, se você não tomar a decisão de tomar atitudes, você vai continuar aí, infelizmente. Você precisa de vir a Jesus, a Deus como Pai, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa mudar a sua história. E ele disse assim, terceiro ponto, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei. Ele disse assim, eu vou chegar lá e vou abrir meu coração para o meu Pai. Eu não vou chegar lá com meias conversas. Eu vou dizer, Pai, eu pequei mesmo. Eu, infelizmente, caí na situação, não dei ouvido. Eu envolvi com tantas coisas. Hoje estou nesse estado. Hoje estou assim porque eu deixei de obedecer, deixei de ouvir, virei as costas. Não temi, não coloquei o Senhor como os seus conselhos na minha vida. Eu abri mão dos preceitos, abri mão dos princípios. E hoje estou nesse estado. Ele diz, eu vou chegar lá e vou dizer isso para o meu Pai. Está vendo que atitude? Ele não diz, eu vou chegar lá e vou arrumar um jeito de cortar uma volta, e vou dizer, Pai, olha, isso você sabe que é assim mesmo, jovem é assim mesmo, eu virei a cabeça, mas olha, o senhor é meu Pai, faz o que quiser, você tem obrigação. Ele diz, não, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu Pai, Pai, eu pequei. Se o pecador não reconhecer que é um pecador, nunca será salvo. Vai continuar nesse estado de miséria, porque o pecado escraviza, e a pessoa só pode encontrar perdão se ele se arrepender dos seus pecados. Ele tem que reconhecer que é um pecador, e dizer, Senhor, perdoa-me, eu pequei. E diz que ele foi, e chegou lá, tomou outra atitude. Ele pensou assim, eu vou chegar para o meu Pai e vou dizer, Pai, olha, eu falhei, eu errei, o Senhor sabe, eu saí daqui com o coração de um jeito, voltei de outro. Eu saí daqui com o dinheiro, volto hoje mendigando, sou um miserável. Hoje eu estou aqui de rasto. Eu não sou digno nem de ser mais chamado teu filho. É a quarta atitude que ele tomou. Eu não quero nem ser considerado mais como filho. Eu não mereço nem ser considerado como filho. Eu vou chegar lá e vou dizer, Pai, eu não sou digno mais. Ele não se armou de, eu tenho direito e pronto, e meu pai é obrigado. Ele diz, não, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, eu falhei, eu realmente pequei, eu estou num estado miserável, eu preciso de misericórdia, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do socorro, eu preciso do teu auxílio.
Eu preciso que me recebas novamente, nem como um filho eu quero, mas eu não sou digno de ser chamado, mas nem teu filho. Mas eu estou disposto a ser tratado até como um dos teus empregados. Faz de mim o que quiser. Era isso que ele estava dizendo. Trata-me como quiser. Essa é a outra posição ou atitude que aquele que quer uma mudança na sua vida, ao tomar uma decisão, precisa estar disposto. É colocar-se diante de Deus e dizer, Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. E eu estou disposto a fazer o que for preciso. Porque muitas pessoas querem realmente mudança. Muitas pessoas querem ser transformadas, mudar, mas querem do jeito delas. Muitas pessoas querem que a sua história muda, mas do meu jeito. Se for para mexer nisso, eu não quero. Mas esse jovem, ele viu o seu estado, viu a sua miséria, e ele disse assim, não, Senhor, eu vou lá, pai. Eu vou ao meu pai e vou pedir, olha, eu não sou digno nem de ser considerado mais seu filho, mas eu vou fazer tudo o que for preciso. Trata-me como for necessário. E ele pensou assim, se o pai disser assim, você agora vai ficar só lá no curral a cuidar das vacas e das ovelhas. E ele diz, eu vou fazer isso, mas eu quero estar lá como um servo, eu não aguento mais essa vida. Eu não suporto mais viver do estado que eu estou. Não dá mais para continuar nesse estado. Eu faço qualquer coisa, eu estou disposto. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Faça em mim o que o Senhor quiser. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Só que ele não contava. É que quando uma pessoa toma a decisão certa, os resultados também o são. Ele não sabia, ele não contava. Ele diz, eu vou chegar lá e vou dizer. Isso é importante demais. Ele não mascarou, ele não era hipócrita. Ele não foi lá com máscara, ele foi, não, eu vou abrir meu coração. Eu preciso da misericórdia. E foi. E quando ele chegou lá, o que ele não contava é que o que ia acontecer com ele, na mente dele, estava disposto a tudo. Só que quando ele está vindo, o texto bíblico diz que ele ainda estava longe. Seu pai o viu. Ele estava vindo longe, ou seja, quando ele tomou a decisão, levantou e começou e foi, eu vou chegar lá, vou fazer isso. O pai já estava lá olhando a caminhada dele. Toda pessoa, quando assenta no seu coração, buscar a Deus, Deus está com os olhos colocados sobre ele. E já começa a mudar a história dele. Deus já fica esperando a sua chegada. E diz que ele ainda estava longe e o pai o viu. E quando vendo a sua caminhada, o pai contemplava a sua caminhada. Quando ele chegou perto, que ele veio preparado para dizer, pai, eu fiz isso, aconteceu, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como teu empregado, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu errei realmente, abriu o seu coração, confessou. O pai olhou para ele e viu aquele filho, aquele maltrapilho, aquela pessoa com as suas vestes todas sujas, aquela pessoa que estava ali como uma pessoa desprovida de tudo, uma pessoa miserável. E diz que o pai olhou para ele e viu aquele estado e diz, meu Deus, eu não criei meu filho para isso. Ele tinha tudo aqui na minha casa. Ele tinha do bom e do melhor. E hoje olhar para ele, diz que a palavra de Deus diz que o pai, vendo, moveu-se de íntima compaixão por ele. Deus não tem prazer em observar a vida do pecador. Deus não tem prazer em ver a desgraça do pecador. Deus não quer ver o pecador maltrapilho espiritualmente falando. Deus não tem prazer de ver o estado da pessoa que abandona a sua casa, a casa de Deus. Mas Deus olhou para ele e moveu-se de íntima compaixão. E enquanto ele pensava que o pai fosse recriminá-lo, fosse condená-lo, fosse acusá-lo, fosse dizer, pois bem, você é mesmo um cabeçudo, você não ouve, eu te dei tanto conselho, agora você chega. O pai não disse nada. Ele pensava que ia ouvir uma sabatina do pai, por causa da sua decisão errada. Ele chega, o pai quando olha, move-se de íntima compaixão com ele, chama o seu servo e diz, traga logo uma veste nova, a melhor veste. Eu não quero que ninguém veja o meu filho nesse estado miserável. Traga lá a melhor veste. E correu o servo para buscar a melhor veste. Vista-o logo.
Não quero que ninguém o veja assim. Traga também as sandálias, umas sandálias novas para ele, porque os pés estão machucados de tanto caminhar nesses caminhos errantes. Vamos mudar o seu caminhar, vamos mudar a sua história. Traga lá uma sandália, traga uma roupa, veste, corre lá no cevado e pega aquele bezerro cevado, mata-o, porque hoje é dia de festa. E ele diz, ele deve ter ficado assim, como eu. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu vim lá da sarjeta. E eu não aguentava mais viver naquela vida. E eu estava sem paz. E eu, oh Deus, tem que mudar a minha vida. E eu falei assim, Senhor, faça comigo o que quiser. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para fazer, mas eu não quero mais essa vida. E eu pensava, Deus agora vai me fazer andar de joelhos. Deus agora vai me fazer andar de joelho, fazer penitência, fazer sacrifício, sacrificar o corpo. Agora Deus vai me castigar. E eu falei, agora eu vou fazer o que for preciso. Olha, Deus começou a encher meu coração de alegria. Deus começou a me revelar o seu amor para comigo. Eu ficava até constrangido com tanto amor de Deus. Deus pegar uma pessoa como eu, transformar, colocar na igreja, começou a me dar o dom da palavra, começou a me ensinar as coisas dele, começou a me revelar coisas, começou a me usar na obra de Deus. Depois, pela sua graça, ainda me colocou no ministério da igreja. E eu pensava que ele fosse me castigar pelos meus pecados. Ele me amou, assim como amou a você, como amou a cada um de nós, transformando a nossa vida, mudando-nos. Quem é o acusador dos crentes e das pessoas? É o diabo. Deus acolhe. E ele pensou, o filho chegou lá e o pai disse, corre lá, pega a melhor veste. Não quero que ninguém veja, eu vou mudar a veste dele, as suas vestimentas. Eu quero vestes nobres para ele, está aqui um trapo, mas eu vou colocar vestimentas nobres. E mata lá o cevado. Eu, lembrando do cevado, na minha terra, e eu sou de família de agricultor, e não sei se os irmãos entendem isso aqui em Portimão, mas lá na minha terra, sim. Ia haver um casamento. Ia haver um casamento e o pai de família, no caso meu pai também fez isso, separava lá o animal, se era um bezerro ou se era um porco, colocava no cevadouro. Era um lugar confinado para que ele ficasse ali a engordar. Aquilo era pensamento. No dia da festa, o dia que eu fizer a festa, esse cevado vai ser o prato do dia. E preparava o melhor, e tinha um pensamento. Eu vou reservar esse cevado para o dia da festa. E este pai, que Jesus contou aqui, falando dentro da cultura dele, está dizendo assim, o pai estava esperando o dia que ele tomasse essa decisão e voltasse. O pai não esqueceu que um dia ele ia voltar e estava esperando. Eu estou esperando. Diz que ficava olhando, esperando. Quando ele vinha longe ainda, o pai estava vendo, estava vindo lá meu filho. Chegou o grande dia que eu esperei. Nessa noite, pode ser uma mudança da tua história, pode ser esse grande dia que Deus está esperando, que tu tomaste essa decisão de vir a Ele, com seu coração quebrantado e ter uma transformação na sua vida. Diz que para os seus servos, corre lá, pega o cevado, mata-o. Mata porque hoje chegou o dia da festa. Vamos festejar, vamos nos alegrar. E pegou o anel e o filho, a vista do filho, disse, traga lá também o anel. O anel era símbolo de autoridade. As pessoas antigamente usavam o anel para selar as coisas. Aquilo era símbolo de autoridade. Colocar o anel no dedo era símbolo de autoridade. E o pai diz, você vai receber novamente a autoridade de filho. Ele veio, eu quero ser o empregado. O pai diz, não, eu aqui não tenho empregado. Eu tenho filhos. Pega o anel, coloca no dedo dele rápido, porque eu vou restituir a autoridade dele de filho. É isso que Deus faz quando alguém se arrepende. Deus restitui a autoridade de filho, porque Deus nos criou para ser dele, para ser propriedade exclusiva dele. Mas o inimigo tem roubado alguns,
Mas Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer trazer novamente essa autoridade, Deus quer te dar veste nova, Deus quer te dar sapatos novos para caminhar os novos caminhos, Deus quer te colocar o anel no dedo, te dar novamente a autoridade que tem perdido. Deus quer fazer você nova criatura, Deus quer renovar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida. E diz, vamos fazer uma festa hoje. E Jesus explicou isso também. Jesus falou que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos. Olha, aquele tempo de tristeza acabou. O pai diz, agora nós vamos fazer festa, que é tempo de alegria. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Vamos nos alegrar. E eu concluo dizendo o seguinte, além de pedir desculpa pela tosse. A atitude deste pai, diante da decisão tomada pelo seu filho, quando ele se arrependeu e voltou para o seu pai, transmite-nos a clara ideia de que Jesus, ao contar essa parábola, revelou o coração de Deus. Jesus contou essa parábola para dizer assim, o pai está esperando, vocês fugiram de casa. Não é Deus que o colocou nessa situação, é você que afastou de Deus. Jesus diz, vocês afastaram, vocês viraram as costas. Mas o pai nunca deixou de esperá-los. Está com os braços abertos. O pai, quando olhou para o seu filho e chegou aquele maltrapilho, o pai lançou-se ao seu pescoço e beijou. O pai estava ansioso para restaurar a comunhão. O pai estava todos os dias esperando que esse momento acontecesse, de que esse seu filho arrependesse dos seus pecados e voltasse para ele. Essa parábola Jesus contou, mostrando que Deus aguarda os seus filhos voltarem. E quando volta, não vem para passar por castigo, vem para poder ser restaurado, vem para restituir aquilo que o diabo roubou, Deus vai restituir. Aquilo que o inimigo tomou, Deus vai restituir. E essa é a mensagem central dessa parábola, é que Deus está com o coração aberto para receber o pecador. E quando o pecador se arrepende, volta humildemente, Deus o restaura. Ensina-nos também que o pecador arrependido é recebido de imediato. Não existem mais condenações. O que passou, passou. Nova criatura é, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. A decisão é tão marcante que envolve a realização de uma grande festa e alegria. Talvez você não possa compreender ainda, você que me ouve, talvez você que não tomou essa decisão, talvez não saiba, mas há uma festa quando alguém entrega o seu coração para Jesus e diz, Senhor, eu estou aqui, eu sou um necessitado dessa tua graça, eu quero entregar a minha vida para si. A restauração do seu estado de filho é comemorada com uma expressão de amor tão grande que impressiona. O pai lançou-se-lhe ao seu pescoço e beijou. Sabe o que nós faríamos na carne? Agora está aí esse vagabundo. Sai daqui, faz as coisas tudo. Deu problema, deixou aí eu com dívida para pagar para ele. Me fez um monte de coisa. Mas o pai, que é Deus, você tem o seu pai, eu não tenho mais o meu pai vivo, mas eu tinha vontade de estar com ele aqui agora e fazer umas cócegazinhas nele, brincar com ele. E ele olhar para mim assim, era de pouca palavra, meu pai, não era de muita conversa, mas olhar para mim assim. Cara, e eu sinto falta desse cuidado. Talvez o que você está precisando é desse cuidado deste pai. Ter um pai que, chega aqui, esquece isso, já passou. Isso passou. Se você está arrependido, já chega. Já basta o sofrimento que você já teve. Já basta o sofrimento que você está enfrentando. Você veio agora, esquece, agora é só festa. Eu vou te restaurar.
eu vou te renovar, eu vou mudar. E, olha, vamos colocar uma pedra no passado. Acabou. E é isso que Deus fez. E abraçou aquele jovem, beijou, não quis saber de nada. É assim que Deus faz quando nós nos aproximamos dele. Ele nos abraça e nos beija. As suas vestes de fracassos são mudadas para vestes de nobreza. Tira essas vestes imundas. Vamos colocar vestes novas. Colocar o óleo, para estar sempre o óleo sobre a cabeça e as vestes sempre brancas. Vestes nobres. As novas sandálias agora lhe dão segurança para andar, para caminhar. Não tem mais perigo, vai passar pelos espinhos, vai passar pelos pedregais, vai passar por todos os caminhos, mas agora vai estar andando com os pés firmes, porque o Senhor vai te guiar, vai te dirigir, vai lhe dar novos calçados. Isso simboliza novo caminhar, nova vida, nova direção. Os seus passos agora serão mais firmes. Você não vai ficar palpando, pisando. Estou com os pés aqui todo desgraçado dessa estrada, desse caminho que eu trilhei. Há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Mas agora não, agora você vai ter novo caminho, vai ter os passos firmes, com nova sandália. Você agora vai ter novamente a sua autoridade restituída na casa de seu pai. Deus vai te dar novamente a autoridade perdida. Mas você precisa de tomar esses passos que esse jovem tomou. Ele diz assim, não quero mais ficar nesse estado. Porque se você quiser continuar no seu estado, você vai ficar aí no seu estado. Mas esse jovem disse, eu não quero mais ficar nessa condição. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu errei. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Estou aqui disposto a fazer o que for preciso. Mas em troca dessa decisão sábia que ele tomou, foi acolhido com o maior amor possível. Foi abraçado, teve as suas vestes trocadas, teve o seu calçado trocado, teve a sua autoridade, foi amado, fez festa. O cevado estava sendo guardado para esse dia. Ainda hoje o Senhor tem o seu cevado preparado, guardado, esperando o dia para fazer a festa com a sua decisão. E pode ser hoje, sua vida pode ser mudada. A sua história pode ser mudada. Você pode fazer parte dessas milhões e milhões de pessoas que tiveram a sua história mudada, porque um dia tomaram essa decisão. E nessa noite, eu oro para que você possa tomar essa decisão, você que me ouve, que está nesse estado e que precisa de mudança na sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe, aqui mesmo presente, eu não conheço todos os nossos irmãos presentes, as pessoas que aqui estão. Quem sabe há alguém entre nós que seu coração está assim, ardendo, com vontade de uma mudança. Eu não aguento mais esse tipo de vida que eu estou a viver. Eu não consigo mais. Eu já pensei em fazer, eu já tentei fazer muitas coisas. Já bati em várias portas, mas eu não aguento mais. Eu quero dizer-te nessa noite, a solução, você ouviu, é vir a Jesus, abrir o seu coração, tomar as decisões necessárias, agir conforme a sua decisão, fazer com que aquilo que está no seu coração, esse desejo, possa ser realizado. Você tem que sair do seu lugar. Você não pode ficar apenas dizer, eu quero. Você tem que levantar, tem que ir a Deus, a Jesus, e tem que dizer, Senhor, eu realmente preciso, eu necessito, estou aqui, faça o que quiser na minha vida. E se nessa noite há alguém aqui conosco, que está nessa condição e quer tomar uma decisão de mudança, eu quero convidar você a levantar a sua mão, dando um sinal. Olha, eu hoje quero uma mudança. Eu quero assumir hoje, eu quero que a minha vida seja transformada. Aí na sua casa, você que está a ouvir agora,
Aí mesmo onde você está, você pode tomar essa decisão. E se você faz isso confiando no Senhor, Deus vai mudar a sua história. Deus vai restaurar a sua vida. E se há alguém aqui entre nós que deseja, sente no seu coração e deseja essa mudança, dá um sinal com a sua mão para que nós oremos por você. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar intercedendo a Deus para que você possa ter força, para que você possa ter graça, para que você possa ter essa solução, esse problema que talvez tenha te afligido, essa dificuldade que você tem tido, Deus pode mudar. Mas você precisa de crer, você precisa decidir, você precisa ter a atitude correta para que a sua bênção, para que a resposta que você precisa possa chegar até você. Se você não fizer, não há como. Isso não vai acontecer simplesmente. Depende, Deus está pronto. E Jesus mostrou que Deus está sempre esperando. Deus tem o melhor para nós. Deus está com o seu coração aberto. Deus está com os seus braços abertos para te recolher, para te receber, para te perdoar, para te transformar e restaurar. Mas você precisa tomar a decisão. Se nessa noite, nós já vamos orar para encerrar. Se houver alguém que quiser vir aqui à frente também, para nós orarmos por você, saia do seu lugar. Venha aqui à frente e diz, eu hoje preciso, eu necessito, eu não aguento mais essa situação, eu quero uma mudança. Nós vamos orar ao Senhor, para que Deus possa mudar essa história. E aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja agora, também você pode ser abençoado aí mesmo. Você pode receber agora a bênção para a sua vida aí mesmo onde você está. Deus é o Deus de perto e é também Deus de longe. Deus está aí agora. E Deus pode ouvir a sua oração e abençoar a sua vida. Vamos orar, tá bem, irmãos? Nós vamos orar pelo irmão, tá bem? Vamos orar, só um minutinho, vamos orar. E eu quero ainda, antes de orar, eu gostaria de fazer um outro tipo de apelo. Quem sabe nós também estamos aqui como igreja e nós temos muita coisa que às vezes nós queremos que seja resolvida e às vezes nós também ficamos aquém daquilo que deveríamos fazer. Quem sabe também é necessário que você dê um passo de fé. Talvez você tenha desejado muitas coisas. Talvez você tenha desejado que haja mudança, mas você não está não está tendo a atitude correta. Você está esperando que aconteça assim. Mas você precisa tomar também decisões. E as decisões seguem-se atitudes. Talvez você que nessa noite tenha assim, o seu coração, você está aflito, está cansado, está sobrecarregado também. Eu sou crente, sim, mas nós temos aflições. Quem sabe você também gostaria de vir aqui à frente para receber oração, para colocar diante do Senhor. Nós vamos orar, para que Deus possa ajudar e você ter força, ter graça e dizer, não, eu vou tomar uma posição. Eu vou tomar. Existem algumas coisas que Deus não vai fazer por nós. Algumas coisas Deus não faz por nós. Nós temos que fazê-las. E às vezes nós ficamos assim, eu não vou porque... Não, é um ato de fé. E a fé, ela traz ação. Então, quem sabe, os irmãos que vieram, quem sabe há mais pessoas. Eu não sou muito de insistir, mas eu sinto que tem pessoa que está desejosa. E eu vou insistir mais um pouquinho, mas eu não sou muito de insistir porque não tem assim muito jeito. Mas eu sinto hoje. Olha, Deus abençoe. Quem sabe alguma coisa que você diz, não, eu preciso. Mas olha, o que fez aquele jovem foi isso. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou ter ao meu pai, eu vou lá diante do meu pai. Eu vou lá, eu vou para ele mudar a minha história. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir, nós vamos orar. Irmão
Presbítero João Carlos, faz favor, João Carlos, vem cá, faz favor. Nós vamos orar pelos irmãos aqui. Fale com o Senhor, deixe o Senhor agir, trabalhar. Veja que essa história que Jesus contou, vem cá, João, essa história que Jesus contou, diz que o pai estava ali cheio de amor para responder ao coração dos seus filhos. É isso que Deus quer fazer. Nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que deseja abençoar as nossas vidas. E nós vamos orar. Vou pedir o presbítero para orar. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos diante de Ti pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados. Oramos agora por estes irmãos que estão aqui, Senhor, estas pessoas que têm vindo aqui à frente, ó Deus, e estenda a Tua mão agora, em nome de Jesus. Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso para abençoar a vida de cada um que se chega a Ti, Senhor. Deus eterno, esses irmãos têm vindo aqui para receber a Tua bênção. Abençoa agora em nome de Jesus. Que eles possam sentir realmente a Tua mão sobre eles, a ação do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, Deus. Abençoa toda a Tua igreja, dá graça à Tua igreja, abençoa o Teu povo neste novo ano. Em nome de Jesus nós oramos, abençoa o Teu servo que tens posto à frente da Tua obra neste lugar, Senhor, e toda a sua família, Deus, no nome de Jesus. Abençoa também todo o ministério, em nome de Jesus, e para a Tua glória nós te pedimos e te agradecemos para a Tua glória. Amém. Glória.